Na época em que eu estava na universidade, eu trabalhava à noite no motel do meu tio, nos arredores de uma grande cidade do sul da Louisiana. Sinceramente, era um bom esquema. Eu sempre fui uma verdadeira notívaga durante o verão. Então, ao invés de ficar na casa dos meus pais irritando eles e me entediando no meio da noite, eu podia assistir filmes, ler quadrinhos, pedir comida e ainda ser paga por isso. Guardo uma lembrança nostálgica disso, para ser honesta. Mas às vezes eu me lembro de uma noite em especial. Uma noite em que vi algo dos mais assustadores da minha vida. Talvez até a mais assustadora de que já ouvi falar. Sobretudo pelo que isso implicava e pelas muitas perguntas sem resposta que me deixou. Tudo começou com o alarme de incêndio do motel. O alarme acionava automaticamente os bombeiros. Meu único trabalho oficial era garantir a evacuação correta dos hóspedes. Mas, extraoficialmente, e já que era a única fonte de renda do meu tio, que era péssimo para pagar os seguros, havia uma regra tácita. Quem estivesse de plantão precisava fazer de tudo para apagar o fogo antes que o estabelecimento inteiro pegasse fogo. Então foi isso que eu fiz. Ao ver fumaça saindo de um dos quartos, peguei um extintor, corri, arrombei a porta e fiquei aliviada ao ver que o fogo era pequeno, bem no centro do cômodo. Esvaziei o extintor em cima dele. Em poucos segundos, o fogo estava apagado. Eu tinha salvado a situação. Eu realmente não prestei atenção ao resto do quarto. O fato de estar vazia não me preocupou. Achei que quem estava lá já tinha evacuado como os outros. Meu tio, já avisado, ligava freneticamente para o telefone do motel. Sentia-me quase uma heroína ao contar que salvei seu ganha-pão. Ele pediu que eu verificasse os danos antes dos bombeiros chegarem, pois iam demorar. Por isso, ele sempre pedia que eu tivesse um extintor pronto. Voltei para o quarto e acalmei os clientes no estacionamento. Só entendi o que aconteceu quando voltei lá. O fogo foi aceso em uma pequena lixeira de metal, como as que há em cada quarto. Alguém a tinha enchido, Deus sabe com o quê, colocado no centro do quarto, ateado fogo e depois fugido. E enquanto eu me perguntava por que alguém faria isso, percebi que alguns objetos tinham sido cuidadosamente dispostos no quarto. Roupas. Roupas de criança. Entre eles, vários desenhos. Desenhos de crianças. Quando olhei mais de perto, entendi que não eram só os bombeiros que precisavam vir. A polícia também precisava vir. Os desenhos mostravam crianças presas em gaiolas. Crianças tristes, chorando, com adultos de rostos zangados que as dominavam. Em outro desenho, uma criança chorava sobre o corpo de outra criança, enquanto os adultos riam. Era tão horrível que, apesar do calor e da fumaça ainda presentes, senti um arrepio percorrer minha espinha. Imediatamente liguei para a polícia. Depois, verifiquei o registro de reservas. Só havia um nome registrado para esse quarto, Cameron Odell. Só um adulto, então por que tantas roupas de criança lá? Os desenhos, por mais assustadores que fossem, poderiam ter sido feitos por um adulto, mas as roupas, isso era outra história. Os bombeiros chegaram, isolaram o quarto, então perguntei aos hóspedes reunidos se havia um Cameron Odell entre eles. Ninguém se manifestou, e ninguém com esse nome, nem com outro, reservou um quarto depois do incidente. Concluí que o homem fugiu após causar o incêndio. A polícia chegou pouco depois, mostrei a eles as roupas, os desenhos e a reserva em nome de Odell. A investigação oficial deles era sobre uma tentativa de incêndio criminoso. Eles disseram que investigariam a história das roupas e desenhos se achassem o homem, e foi tudo que soube. Nas semanas seguintes, perguntei ao meu tio se tinham prendido o cara. Sempre a mesma resposta, não. Quando eu falava de roupas e desenhos infantis, isso não o interessava muito. Para ele, o essencial era que os danos fossem mínimos. Como apaguei o fogo, ele me via como heroína. Ele sempre me parabenizava, dizendo, esse é o meu garoto. Então, impossível saber mais. E se esse homem tivesse crianças presas em algum lugar? E se ele traficava crianças e tentava destruir provas? Seria uma forma muito estúpida de fazer isso. Mas e se ele mesmo fosse uma vítima? Alguém que sofreu abuso na infância e tentava chamar atenção? Que tinha tentado repetidas vezes ser ouvida. Isso gera mais perguntas do que respostas. Não sei o que pensar disso. Eu tenho a impressão de que há uma história sombria por trás de tudo isso. Por enquanto não sei a verdade. Talvez um dia, se isso vier à tona, eu entenda o quanto esse incêndio foi um momento crucial. Ou talvez não.
pode continuar sendo um mistério, como tantas coisas na vida. Essa não é minha história, mas a da minha mãe, que trabalhava em um motel na Califórnia nos anos 80. Um dia, um homem veio reservar um quarto. Vou chamá-lo de o cliente, pois não sei seu nome real. Minha mãe ficou responsável por limpar o quarto dele diariamente. Com o tempo, ela notou que a placa de não perturbe estava sempre na porta dele. Mesmo depois de uma semana inteira, ela ainda não tinha conseguido entrar para limpar. Isso não incomodava muito a equipe de limpeza, porque, segundo minha mãe, o cara era sempre extremamente educado e simpático quando passava pela recepção ou encontrava as faxineiras. Ele sempre pedia desculpas e afirmava que limpava tudo sozinho. Se dava menos trabalho para elas, minha mãe não reclamava. Então, um dia, cliente não foi mais visto por vários dias, e a placa de não perturbe não estava mais pendurada. Todo mundo presumiu que ele tinha ido embora. Minha mãe, responsável por esse quarto há quase um mês, foi limpá-lo. Ao destrancar a porta, um cheiro desagradável a atingiu imediatamente. Ela não conseguia identificar o que era. Ela inspecionou o quarto. Ao contrário do que o cliente dizia, o lugar era repugnante. Segundo as próprias palavras dela, parecia que uma festa tinha acontecido, enquanto todos estavam convencidos de que ninguém mais havia entrado no quarto. O cheiro persistia. Ela tentou saber a origem. E ela acabou percebendo que vinha do armário. Ao abrir a porta, ela só viu uma caixa de papelão úmida no chão. E aí, o cheiro ficou muito mais forte. Ela pensou primeiro que o cliente usava aquilo como um banheiro improvisado. Olhar dentro era a última coisa que ela queria. Ela colocou luvas, cobriu a boca e o nariz e levantou a caixa para jogá-la fora. Foi aí que ela percebeu o peso dela. Era muito mais pesada do que se contivesse apenas fezes. Outra faxineira chegou, sentiu o mesmo cheiro e imediatamente disse: "Chamem a polícia." Alguns anos antes, essa mesma funcionária havia encontrado um corpo em um quarto. Um hóspede teve um ataque cardíaco com a placa de não perturbe pendurada na porta. Demorou quase 2 semanas até que alguém abrisse o quarto. Ela disse que o cheiro era exatamente o mesmo, um cheiro de decomposição, nada diferente disso. A polícia chegou, os agentes abriram a caixa diante de todo mundo. Um deles olhou para o parceiro com um olhar vazio e disse: "Chama o médico legista. Temos um código 419. Alguém explicou para minha mãe que 419 era o código para um corpo sem vida. Mas não era um corpo inteiro, a caixa era pequena demais. Era uma cabeça decapitada. Eu não sei muitos outros detalhes. Isso aconteceu há quase 40 anos e eu não encontrei nada nos arquivos online. Minha mãe comentou que falaram de uma acompanhante desaparecida semanas atrás. A cabeça poderia ser dela. A polícia recuperou as informações do cliente, mas isso não adiantou em nada. O cartão de crédito usado no pagamento do quarto foi roubado. O cliente usou o nome que estava no cartão. Imagine a pessoa a quem pertencia esse cartão. Um dia, você acha que perdeu. E no dia seguinte, a polícia bate na sua porta te acusando de assassinato. Minha mãe trabalhou no motel por cerca de 1 ano depois. Ela só deixou o emprego quando conheceu meu pai e se mudou com ele para Valero. Essa história sempre me impediu de pensar em trabalhar em um hotel ou motel. Não importa o quanto eu precise de dinheiro, só trabalharia em um lugar onde se vê o lado mais sombrio da natureza humana se estivesse extremamente desesperada. Meu marido e eu tivemos que dirigir por 17 horas na semana passada para irmos até a Carolina do Norte para um casamento. Foi uma semana exaustiva. Passamos o tempo indo de uma reunião de família a outra e ficamos hospedados em um motel durante a estadia. Já estávamos lá há alguns dias, quando finalmente chegou o dia do casamento. O dia foi caótico, corríamos para ficar prontas a tempo. Meu marido se arrumou antes de mim para resolver algumas últimas coisas antes de sairmos. Então fiquei sozinha no quarto do motel para me arrumar. Fazia um calor sufocante lá fora. Decidi arrumar meu cabelo e me maquiar só de roupa íntima para não suar no meu vestido bonito. Nesse motel, a pia e o espelho ficavam no cômodo principal, enquanto o vaso sanitário e o chuveiro estavam em uma salinha separada. Isso fazia com que qualquer um que passasse visse-me em frente ao espelho. As cortinas fechadas eram levemente translúcidas, permitindo ver a sombra de alguém fora ou a silhueta de alguém dentro.
Enquanto enrolava meu cabelo, vi a silhueta de um homem passando diante da janela. Ao passar, ele parou. E ele começou a tentar olhar para dentro. No início, achei que era meu marido vendo se eu já estava pronta. Eu não dei atenção a isso. Mas quanto mais ele ficava lá, mexendo a cabeça para tentar enxergar melhor através das cortinas, mais eu percebia que não era meu marido. Se não fosse assim, por que ele não entraria? Comecei a entrar em pânico. Antes que eu pudesse reagir, vi ele se dirigir para a porta do meu quarto. Fiquei chocada quando ele abriu a porta e entrou. Meu marido, ao sair, esqueceu de fechar a porta até ouvir o clique da trava. Ele ficou muito culpado quando contei para ele. E então, eu estava cara a cara com um homem de pelo menos 1,85 m no meu quarto. Eu pensei, acabou pra mim. Ele vai te atacar, é um pensamento aterrorizante. Outro pensamento me veio à cabeça. Para sobreviver, queime os olhos dele com um modelador de cachos. Por alguns segundos, talvez 1 ou 2 apenas, mas pareceram intermináveis para mim. Ele ficou lá me encarando, como se eu fosse um pedaço de carne, como se estivesse morrendo de fome. Então ele deu o sorriso mais doentio que já vi. Um sorriso largo, cheio de dentes. Ele murmurava alguma coisa. Eu não entendi tudo, mas ouvi distintamente. Moça bonita, venha aqui. Não sei se foi instinto de sobrevivência, mas em vez de fugir, senti uma onda de raiva. Avancei contra ele, com um modelador de cachos quente na mão. Gritei com todas as minhas forças, isso o surpreendeu. Ele recuou, voltando para a varanda do motel. Aproveitei a oportunidade, corri até a porta, consegui fechá-la e trancá-la bem antes que ele tentasse entrar de novo. Desabei no chão chorando. Eu estava aterrorizada demais para me mexer. Fiquei lá até meu marido voltar, cerca de 15 minutos depois. Contei tudo para ele. Ele ficou arrasado, queria ir atrás do homem, implorei para que ele ficasse perto de mim. Ele pediu desculpas 1000 vezes por não ter trancado a porta. Mas eu disse a ele que o dia tinha sido tão corrido que eu entendia como aquilo tinha acontecido. Avisamos a gerência do motel. A polícia foi chamada. Eu dei uma descrição do homem. Eles verificaram entre os clientes. Ninguém correspondia. Concluíram que ele não estava hospedado ali. Nós chegamos atrasadas ao casamento. Toda a experiência arruinou o que deveria ter sido um momento feliz. Deveríamos passar mais uma noite antes de voltar, mas decidimos partir logo e encerramos a recepção mais cedo. Voltamos para o motel, arrumamos nossas malas e fomos embora. Normalmente sou muito cuidadosa com as fechaduras, especialmente quando estou sozinha, mas basta uma única vez. Basta esquecer de verificar uma única vez e um convidado indesejado entra na sua casa. Para contextualizar, minha família e eu não tivemos uma vida familiar feliz. Nós nos mudávamos com frequência, às vezes várias vezes por ano. Meu padrasto tinha um sério problema com álcool, e minha mãe, por sua vez, tinha problemas com drogas em diferentes graus. Essa história aconteceu depois que nos mudamos da Carolina do Norte para Winslow, no Arizona. Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Eu nunca entendi muito bem por que nos mudamos para lá. Minha mãe dizia que era para visitar o padrasto dela. Moramos alguns meses na casa dele antes de irmos embora devido à violência. Somos uma família de 5 pessoas. Depois disso, passamos o resto do nosso tempo no Arizona, entrando e saindo de quartos de motel. Meus pais tinham uma regra. Meus 2 irmãos e eu não podíamos passar o dia no quarto do motel, sem exceções. Mesmo quando fazia mais de 38 graus lá fora quase todos os dias, tínhamos que comer do lado de fora, e nosso acesso ao banheiro era limitado. Meus irmãos e eu, muitas vezes passávamos o tempo verificando se as máquinas de refrigerante estavam destrancadas ou simplesmente torrando no sol até que nos permitissem ir dormir. Se tivéssemos sorte, outra criança ficava no motel e tentávamos brincar com ela. Uma das residentes de longa permanência era uma garota chamada Emma, mais ou menos da minha idade. Ela era um pouco pestinha, mas eu era grata por ter companhia. Costumava bater na porta dela para pedir ao pai permissão para ela brincar. No dia dessa história, meus irmãos e meu padrasto saíram por algum motivo. Então eu estava sozinha lá fora. Decidi ver se Emma podia brincar. Cruzei o estacionamento seco e quase vazio até o quarto que ela dividia com o pai. Ao me aproximar, vi as cortinas se moverem de repente, como se alguém me observasse. Eu parei. Esperei, pensando que era a Emma vindo me encontrar. Quando comecei a duvidar do que tinha visto, a porta do quarto dela se abriu de repente, mas ninguém saiu. Nervosa, chamei: "Emma, alguém saiu?" Mas não era a Emma.
Uma mulher alta e magra, com cabelos loiros, emaranhados e sujos, correu na minha direção. Os olhos dela eram azuis. Só percebi sua presença porque ela me encarava intensamente. Os olhos dela eram anormalmente grandes. Fiquei apavorada com a aproximação dela. Virei-me para correr, mas senti sua mão apertar forte minha cintura. Congelei, surpresa por uma desconhecida me agarrar assim. Nossos olhares se cruzaram, ela sorriu, mostrando todos os dentes, e então disse: "Eu te conheço, eu sei quem você é. Você é uma estrela, eu sei seu destino. Você é uma estrela, você é predestinada, eu posso te mostrar." Ela repetia a mesma frase sem nunca piscar, me puxando para o quarto de onde tinha saído. Eu tentava me soltar, mas o aperto dela era forte demais. Comecei a entrar em pânico. Eu não sabia como fazê-la me soltar. Comecei a gritar, esperando surpreendê-la, mas ela continuou me puxando. De repente, ela tropeçou. Ela me soltou. Tentei fugir, mas ela se levantou mais rápido do que eu imaginava. Dessa vez, ela agarrou meu tornozelo. Caí de bruços. Eu gritava, eu me debatia. Ela agarrou meu outro tornozelo. Eu não conseguia afastá-la. Olhei para o quarto da minha família, apavorada. Eu não conseguia mais pensar. Eu gritava: "Mamãe!" Eu implorava para que ela me ouvisse. Ela não me ouviu. Eu senti o concreto arranhar a pele da minha barriga. Eu percebia que estava cada vez mais longe do nosso quarto. Me senti desesperada, impotente. Comecei a desistir por dentro. De repente, uma voz masculina gritou atrás de mim: "Ei, o que você está fazendo?" O aperto da mulher afrouxou. Consegui acertá-la com um chute. Ela caiu para trás. Eu estava livre. Me virei e me sentei. Vi o pai de Emma sair do quarto. Ele veio rapidamente até mim, tentando me acalmar. Não me lembro exatamente do que ele dizia, mas lembro que ele me implorava para não contar nada. Depois ele se afastou de mim, pegou a mulher e a empurrou para dentro do quarto. Eu me levantei e corri para o quarto da minha família. Minha mãe estava assistindo televisão. Contei para ela o que aconteceu. Furiosa, ela foi confrontá-los. Depois disso, minhas lembranças ficam confusas. Alguém chamou a polícia. Lembro de olhar pela janela e ver a mulher no banco de trás do carro da polícia. Nossos olhares se cruzaram pela última vez antes de ela se jogar contra o vidro, gritando. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas eu sabia. Ela ainda dizia que me conhecia. Não sei o que havia com ela, mas claramente ela não batia bem da cabeça. No verão de 2004, eu estava de férias após meu primeiro ano na universidade e sentia muita falta dos meus novos amigos da faculdade. Num sábado à noite de julho, uma amiga da universidade, Juliane, que morava em outra cidade, estava organizando uma festa para o aniversário dela. Ela queria reunir vários amigos em um quarto de motel para beber um pouco e passar a noite juntos. Eu era do tipo que amadureceu mais tarde. Eu só comecei a dirigir na faculdade. Naquela época, eu era ingênua e parecia amigável e vulnerável, então desconhecidos frequentemente tentavam falar comigo ou ajudar, mesmo sem eu pedir. Eu estava animada para ir a essa festa no motel. Cheguei bem tarde. Era em um motel na periferia do centro da cidade, perto de uma antiga área comercial, que estava em declínio desde que um novo shopping tinha aberto em outra parte da cidade. Acho que ela escolheu esse lugar pelo preço, já que não era perto da universidade nem acolhedor. O estacionamento tinha poucos carros. Subi até o segundo andar. O quarto dela ficava num canto, perto da entrada do estacionamento. Não havia muita gente lá dentro. Era um motel clássico, com 2 camas de casal, um banheiro e uma televisão. Peguei uma cerveja e tomei alguns goles. Eu me sentia desconfortável, principalmente porque meus amigos não estavam lá. Normalmente, meu namorado e o colega de quarto ficavam com a gente. Assistíamos a filmes estranhos ou tínhamos conversas interessantes. Lá, as pessoas só conversavam e bebiam. Eu achava isso um pouco chato e sou muito introvertida. Quase procurei uma desculpa para ir embora. Quando a conversa esfriou, eu disse para Juliane e para o namorado dela, John, que eu precisava ir para casa. Eles me acompanharam até a porta. Conversamos por alguns instantes na varanda que dava para o estacionamento. Enquanto falávamos, um táxi chegou bem embaixo de nós. Eu olhei para baixo. Um homem saiu do banco de trás. O que me alarmou imediatamente foi que assim que ele saiu, ele parou e olhou diretamente para mim. Ele me encarava, sem nenhuma expressão. Ele nem pagou o motorista. O táxi foi embora e ele continuou lá, me encarando. Então ele começou a sorrir.
Um sorriso doentio, como se ele soubesse que me deixava desconfortável e gostasse disso. Mas ao mesmo tempo, seu olhar era vazio, como se ninguém estivesse atrás de seus olhos. Ele me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, como se ele estivesse me esperando, como se, em outro universo, o único objetivo dele naquela noite fosse me encontrar. Era profundamente perturbador. Então ele foi embora. Nós fizemos piada disso e eu desci até o meu carro. Destranquei a porta, coloquei minha bolsa no banco do passageiro e, nesse exato momento, um carro estacionou bem atrás do meu, como se quisesse me impedir de sair. Eu olhei. Era ele, o homem do táxi. Então ele tinha um carro. Ele desceu do táxi, me encarou, depois entrou no próprio carro para vir estacionar atrás de mim. Ele ficou lá me encarando, sempre com aquele sorriso e ausência total de expressão consciente. A única coisa que consegui fazer foi correr de novo para o quarto. Infelizmente, deixei minha bolsa no carro e a porta destrancada. Eu estava muito apavorada, só queria me afastar dele. Bati na porta e expliquei a situação para Juliane e John. John saiu comigo para a varanda. O carro ainda estava lá. Ligamos para a recepção para pedir que um segurança me acompanhasse até o meu carro. O segurança chegou, um homem acima do peso, visivelmente irritado por ter sido incomodado. Ele simplesmente bateu na porta do carro. Ele nem me acompanhou e ficou na varanda olhando lá para baixo. Cansei de esperar. O carro do homem tinha sumido. Decidi correr até o meu carro e sair imediatamente. John me acompanhou, já que o segurança era inútil. Entrei no carro, liguei e saí rápido antes que ele voltasse. Ainda assim, esperei alguns segundos para garantir que John entrou, mas minhas portas estavam trancadas e eu pronta para sair se precisasse. Pode parecer insignificante, mas a maneira como ele saiu do táxi e imediatamente olhou para mim me marcou profundamente. Ele não poderia ter me visto de dentro do táxi. Então, como é que a primeira coisa que ele fez ao sair foi me encarar? Ele não parecia ter reservado quarto. E se ele tivesse um carro? Por que pegar um táxi? Minha bolsa ainda estava intacta no carro. Nada tinha sido roubado, então não acho que ele queria me roubar, e isso é o mais assustador. Isso e o fato de que ele ignorava minhas amigas. Por semanas, imaginei o que teria acontecido se não tivesse saído do carro na hora. Eu imaginava cenários em que ele se aproximava da minha janela. A única imagem que me tranquilizava um pouco era se eu fingisse estar fora de si. Eu me via pegando uma faca. Isso não era suficiente. Só quando eu me imaginava rindo de forma histérica ou latindo como um cachorro é que eu pensava que talvez ele tivesse recuado. Ainda mantenho uma faca no carro por precaução. Mas eu sei que provavelmente não é a melhor proteção.